Já sabemos que o refluxo gastroesofágico é uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. É uma condição em que o conteúdo do estômago, incluindo o ácido gástrico, flui de volta para o esôfago, causando uma série de desconfortos, como os sintomas que você já conhece: azia, que é a queimação, a regurgitação ácida ou não ácida, tosse seca crônica e até mesmo danos ao esôfago, as esofagites. Para aquelas pessoas que sofrem com refluxo, é essencial adotar um estilo de vida e hábitos alimentares que consigam controlar ou pelo menos diminuir os sintomas e dessa maneira promover o bem-estar. Pensando nisso, eu elaborei uma lista de 10 atitudes e práticas da nossa vida diária que devem ser evitadas se você sofre com a doença do refluxo. Então vamos lá. Primeira, deitar-se após as refeições. Uma das piores coisas que você pode fazer se sofre com refluxo é deitar-se imediatamente após comer. Deitar-se pode fazer com que o ácido gástrico flua para o esôfago com mais facilidade, agravando dessa forma os sintomas. É importante esperar pelo menos 2 a 3 horas após uma refeição antes de você se deitar. Segundo, consumir alimentos desencadeadores. Alguns alimentos são conhecidos por desencadear sintomas de refluxo. E o interessante é que, na grande maioria das vezes, o próprio paciente sabe quais são. Isso inclui alimentos gordurosos, picantes, cítricos, tomate, chocolate, cebola, alho e café, entre outros. Evitar esses alimentos ou consumi-los com moderação pode ajudar a reduzir os episódios de refluxo. Terceiro aspecto, fumar. O tabagismo não só é prejudicial para a saúde em geral, mas também pode agravar os sintomas de refluxo. O ato de fumar relaxa o esfíncter esofagiano inferior, a válvula que impede que o ácido do estômago entre o esôfago. Parar de fumar é crucial para melhorar os sintomas de refluxo e transforma a vida de qualquer pessoa. Quarto aspecto, consumir grandes refeições. Refeições volumosas podem aumentar a pressão no estômago, fazendo com que o ácido suba para o esôfago com muito mais facilidade. É aconselhável fazer refeições menores e mais frequentes ao longo do seu dia, ou seja, fracionar as suas refeições para evitar a sobrecarga do sistema digestivo. Quinto aspecto, consumir álcool em excesso. O álcool pode relaxar o esfíncter esofagiano inferior, tornando-o menos eficaz na prevenção do refluxo. Se você sofre com refluxo, é aconselhável limitar o consumo de álcool e evitar beber em excesso. Sexto aspecto, usar roupas apertadas. Roupas apertadas, principalmente na região abdominal, podem exercer uma pressão extra no esôfago, o que pode empurrar, entre aspas, o ácido para o esôfago. Optar por roupas mais folgadas e confortáveis pode ajudar a evitar esse problema. Sétimo, consumir refeições muito tarde à noite. Comer muito tarde à noite, especialmente refeições pesadas, não dá ao corpo tempo suficiente para digerir os alimentos antes de você se deitar. Isso aumenta o risco de refluxo durante o sono. Tente fazer refeições mais leves e encerre a ingestão de alimentos algumas horas antes de você dormir. Oitavo aspecto, ignorar o excesso de peso. O excesso de peso, principalmente na área abdominal, pode aumentar a pressão no estômago, tornando o refluxo mais provável. Perder peso por meio de uma dieta saudável e atividade física pode reduzir significativamente os sintomas de refluxo. Nono aspecto,
consumir anti-inflamatórios não esteroidais, sem uma orientação médica. Alguns medicamentos, como aspirina, ibuprofeno, entre outros, podem irritar a mucosa do estômago e agravar os sintomas de refluxo. Se você precisa de medicamentos para dor, consulte o médico para escolher opções que sejam mais seguras para o seu estômago. Esse detalhe é muito importante. E o 10º aspecto principal, não buscar tratamento médico adequado. Apesar de ser uma doença benigna, o refluxo crônico pode levar a complicações sérias, como esofagite, úlceras, estreitamento do esôfago e o esôfago de Barrett. Se você sofre com refluxo regularmente, é fundamental procurar uma orientação médica de um especialista, um gastroenterologista, que seja experimentado na condução da doença do refluxo e seguir as recomendações desse profissional capacitado. O tratamento adequado pode e deve aliviar os sintomas, cicatrizar as lesões e principalmente prevenir as complicações a longo prazo. Em resumo, se você sofre com refluxo, é crucial adotar um estilo de vida saudável e evitar os comportamentos mencionados acima para minimizar os sintomas e melhorar a qualidade de vida.